A paz do Senhor, amigas. Eu sou Maura. Nós estamos no propósito de 31 dias, aprendendo com a mulher sábia. Hoje é o 7º dia. O tema é: a mulher sábia é obediente. E a referência bíblica está em Provérbios 7, que diz o seguinte: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos seus olhos. Nesse primeiro texto a gente vê a importância, né? O que esse livro de sabedoria fala pra gente: guardar os mandamentos de Deus e viver, obedecer. A gente sabe os mandamentos, mas se a gente não vive, se a gente não põe ele em prática, obedecendo aquilo que ele diz, não vai fluir em nossas vidas aquilo que Deus quer para nós. E diz também: e a minha lei, como a menina dos seus olhos. Ele fala a maneira que a gente deve fazer. Como a menina dos seus olhos. Essa expressão, ela pode significar algo que é preferido ou favorito, ou aquilo a quem se dá prioridade. Quer dizer, a base, primeira coisa que nós devemos fazer diante do nosso Deus é obedecer. A obediência gera frutos. A obediência nos faz livre. Obedecer a Deus, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas vezes a gente vê pessoas não obedecendo a Deus, se rebelando contra Deus? E depois a gente vai ver, né, as consequências dessa desobediência. A obediência a Deus e às suas leis nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas que a vida flui melhor. A vida flui melhor com todas as dificuldades, com tudo aquilo que nós temos, mas obedecer, a vida flui melhor. Não é fácil, lógico que não é fácil, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ele vai nos guiar à medida que nós o ouvimos e obedecendo a voz dele. Fazemos com que aquilo que ele fala, a gente possa ser a nosso guia e nos oriente, obedecendo ao Espírito Santo que habita em nós. Gente, é libertador, né? Quando a gente está numa situação que a nossa carne grita que não é para obedecer. Não obedece não, faz o que você quer, não precisa. E você consegue matar a sua carne e falar: não, eu vou fazer aquilo que a palavra diz. Quando você tem essa experiência, você consegue perceber a liberdade que vem do Deus em seu coração, trazendo cura e libertação, porque obedecer nos leva mais perto de Deus. Flui mais Deus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo age em nós através da gente deixá-lo nos guiar, deixar ele fazer aquilo que ele quer nas nossas vidas, obedecer. Foi assim com Maria, né, que ela obedeceu, ela não sabia o que aquilo significava, a grandeza do que o anjo Gabriel estava falando com ela, mas ela falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela se abriu, mesmo ela não entendendo, mesmo ela sabendo que aquilo custaria o seu noivado, ou poder ser apedrejada, porque na época a pessoa que ficasse grávida antes de ser casada seria apedrejada. Mas ela disse sim, ela preferiu obedecer a Deus. E por causa da sua obediência, a gente vê o plano de Deus se cumprir aqui na terra, pois o Espírito Santo foi sobre Maria e ela concebeu e deu à luz ao nosso Salvador. E depois a gente vê ver o próprio Jesus. Ele diz a palavra que ele foi obediente até a morte.
Vocês já imaginaram se Jesus não obedecesse? Que Jesus falasse lá na cruz, não, eu não aguento mais isso, eu não quero isso. Ou quando ele estava chorando ali no Getsemane, ele falava, não, eu não quero isso. Ele se rebelasse, nós não teríamos a salvação. E muitas das vezes a desobediência nossa causa estragos nas nossas famílias. Quando a gente prefere seguir a nossa própria vontade e não obedecer, com certeza a gente causa coisas ruins, a gente causa algo que poderia ser resolvido, algo que poderia ser de maneira boa, de se fluir na nossa vida, no nosso relacionamento, transformam em prejuízos para nós e para os outros. Obedecer é melhor do que o sacrifício, de que sacrificar. Samuel falou isso para o rei Saul, quando ele não obedeceu uma ordem do profeta. Ele fez da maneira dele. E naquele dia o seu reino foi tirado, porque ele não obedeceu. E o sacrifício depois, o que Saul passou depois, nós entendemos que a obediência é fundamental nas nossas vidas. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é fácil obedecer, mas nós, como os cristãos, nós temos que aprender a obedecer a Deus, mesmo que a gente não consiga saber o que Ele está querendo ou aonde estamos indo, mas é importante obedecer a Deus. É muito importante obedecer a Deus. É libertador quando a gente faz essa experiência de lutar contra a nossa carne, que diz que eu tenho que fazer o que eu quero, e eu renuncio a isso, e eu falo, não, eu vou obedecer a palavra, é libertador. Eu piso na cabeça de Satanás. Por quê? Porque Satanás, vamos fazer uma pausa aqui, vamos ver. Satanás, ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe, só que ele não obedece, ele não se submete, não se submeteu àquilo que Deus tinha para a vida dele. E por isso ele se rebelou contra Deus. Então, a obediência nos torna livre, nos torna mais perto de Deus, nos faz melhores. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, a gente vê Pedro falando, importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Por quê? Porque tudo que Deus fala, porque tudo que está escrito na tua palavra é verdade eterna. E obedecer a isso é estar mais perto de Deus, é estar mais livre na presença de Deus, é agradar a Deus, é o perfeito louvor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento eu venho colocar diante do Senhor a minha vida de cada mulher deste grupo, de cada amiga. Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor. Abra o nosso coração, Senhor Jesus, e o nosso entendimento, para que sejamos obedientes ao Pai, para que sejamos obedientes a Cristo, que sejamos obedientes, Senhor Jesus, à vontade do Espírito Santo em nós. Retire de nós tudo aquilo que possa impedir, Senhor, fazer com que obedeçamos ao Senhor. Pai, entrego cada vida, cada ser em suas mãos e nos ajude a ser sábias, obedecendo a Deus. Em nome de Jesus. Amém.